Bom, hoje, domingo 24 de março de 2019, nosso papo vai ser sobre porte de simulado. Quando a gente fala em porte de simulado, três conceitos vêm à nossa cabeça, ou deveriam vir à nossa cabeça. Quais sejam segurança, capacidade de dissimulação e conforto. Falando especificamente de segurança. Segurança, nós vamos falar disso aqui, coldre. São centenas de milhares de modelos, de tipos de material, de fabricantes, enfim, modelos nacionais, modelos importados. Vamos conversar, vamos bater um papo sobre o que nós temos hoje à disposição no Brasil. Obviamente considerando o que eu tenho aqui à minha disposição. Existem outros modelos, mas eu vou focar aqui nas minhas experiências portando armas de fogo. Quando eu comecei a portar arma de fogo, eu portava um revólver calibre 38, 5 tiros, num coldre de perna. Eu portava na minha canela. Ali eu tinha conforto, eu até esqueci que eu estava armado. Eu tinha dissimulação. Cheguei até a ser revistado entrando em locais públicos e não viram que eu estava armado. Tá? E eu tinha segurança. Ou seja, aquele coldre atendia às minhas necessidades no quesito de segurança. Qual era o problema com aquele local de porte especificamente? Se eu precisasse sacar aquele armamento para me defender, ou seja, uma situação real, eu ia ter dificuldade de acesso. Ou eu ia ter que encolher, retrair a perna para poder sacar, ou eu ia ter que me ajoelhar. De qualquer forma, naquele momento do saque, eu iria me tornar indiscreto. Então, se por um lado é um local excelente em termos de dissimulação e de conforto, por outro lado, para o efeito desejado principal do porte dissimulado, que é usar o armamento em caso de necessidade, não era tão interessante assim. Lembrando que a tendência natural é você portar muito mais do que vai atirar na rua. Ninguém sai de casa portando armamento desejando empregar esse armamento numa situação real, mas isso poderá acontecer, então você tem que estar pronto para isso e se preparar para isso, obviamente. Então, passando agora para as pistolas, quando eu passei a portar pistolas, eu comecei a usar este coldre aqui, um coldre tipo panqueca, com essas tiras aqui internas para passar o cinto, e havia uma tira aqui longa que prendia nesse velcro. É um coldre universal. Então aqui no caso a minha G17 ficaria com uma fita aqui de velcro colada. Primeira coisa que eu fiz foi cortar essa fita, porque se eu precisasse sacar numa situação de emerg, eu ia ter que arrancar todo esse velcro aqui para liberar o saque. Então primeiro ponto negativo aqui, a dificuldade de saque nesse contexto aqui, desse tipo de coldre. Tá? Outro problema que eu identifiquei logo de início foi como esse coldre ficava projetado para fora da calça, formava um volume maior, então a dissimulação ficava comprometida. Solução que eu encontrei para isso foi colocar o coldre para dentro da calça, então ficava melhor em termos de dissimulação, porém o coldre ficava solto, e aí passou a comprometer a questão da segurança. Primeiro, quando sacava o coldre, quando sacava o armamento, o coldre se fechava. Então, para eu coldrear novamente, eu era obrigado a tirar o coldre, coldrear fora da calça e vestir, colocar por dentro da calça novamente. Como o coldre ficava solto, no deslocamento, o coldre volta e meia corria para baixo. Então, eu era obrigado a meter a mão e puxar, acertar isso aqui dentro da calça. Ou seja, me tornando indiscreto. Alguém poderia ver aquele movimento e perceber que eu estava armado. E coisa que aconteceu comigo algumas vezes, sentando, quando eu sentava, o cano da pistola batia no assento e a pistola ficava solta em relação ao coldre. Houve uma ocasião, inclusive, que quando eu sentei muito rápido, a pistola pulou e caiu no banco. Então, reprovado, não preciso nem dizer, não vale a pena. Depois partir para o coldre tipo neoprene.
Coldre também universal, veste perfeitamente no armamento. Desvantagens. Primeira, quando eu saco a pistola, o coldre se fecha. Então, para coldrear novamente, eu tenho que retirar o coldre, vestir a pistola e coldrear. Tá? Outra desvantagem, e aí eu aprendi da pior forma possível. Eu estava saindo de carro, fui sacar a pistola para sair da garagem já com a pistola acessível, né? E o que aconteceu? O retém do ferrolho, de alguma forma, prendeu no coldre de neoprene. E ela ficou enganchada, eu puxando e não consegui sacar a pistola com o coldre na minha cintura. Eu fui obrigado a arrancar o conjunto, coldre e pistola, coldrear novamente para poder sacar a pistola. Se fosse uma situação real, eu poderia ter morrido por conta desse coldre, tá? No caso não foi este aqui, foi este aqui, que está inclusive todo arrebentado, mas eu estou mostrando no coldre de novo para dar a perfeita noção, tá? E o terceiro caso, esses dois problemas que eu estou contando ocorreram com este coldre aqui. Este aqui é um coldre novo que eu não uso, tá? E o terceiro caso foi, eu estava com a pistola na minha cintura, fui visitar um amigo e quando eu entrei no quintal desse amigo, o cachorro dele, um bulldog francês, correu na minha direção e pulou na minha cintura. A minha reação foi ficar de lado para que ele não batesse em mim de frente. Quem é homem entende o que eu estou falando, é o motivo de eu ter ficado de lado. Então fiquei de lado e ele bateu com tanta força em mim que o clipe foi solto aqui, soltou dessa parte aqui de couro e a pistola junto com o coldre voou longe. Então, levando em consideração os nossos três tópicos aí, segurança, capacidade de simulação e conforto, eu diria que isso aqui não presta para nada, tá? É um grande perigo, um grande risco a sua segurança portar um armamento com esse tipo de coldre. É um barato que provavelmente em algum momento vai sair caro para você, tá? Um coldre desse deve estar o quê? Uns 30 reais. Vale a pena? Vamos falar aqui do coldre que eu uso atualmente. Este aqui, Kydex. 300 reais. 10 vezes isso aqui. Mais presilha de metal. Não quebra com facilidade. Pode ser ajustado através desses parafusos aqui a retenção. Você pode deixar inclinado ou deixar reto. Tá? Aqui dá para perceber aqui esse formato aqui do clipe que realmente prende no cinto. Ou seja, quando você saca a pistola, você não corre o risco do coldre vir junto com a pistola, então você tem um saque seguro. Capacidade de retenção, a pistola não cai. Você pode ficar de cabeça para baixo que ela não vai cair. Da mesma forma que você saca, você coldreia, não tem nenhuma presilha aqui, nada para dificultar o seu saque, botão de retenção, enfim, nada que vá no momento de estresse te proporcionar uma dificuldade maior no saque. Tá? Então, apesar do valor, para mim, isso aqui é o que há de melhor hoje no mundo dos coldres, para você portar o seu armamento com conforto, segurança e de simulação. Tá? Um detalhe importante é que o seu gatilho barra guarda-mato ele fica protegido. Então, no caso especificamente aqui falando quem tem Glocks e porta esse tipo de armamento, isso aqui é realmente o ideal. Tem fotos, eu vou ver se eu encontro, vou postar em algum momento deste vídeo, de uma Glock que disparou acidentalmente porque o cara estava usando um coldre de couro e aí o coldre no momento do coldreamento, não sei como isso aconteceu, mas aconteceu, ou pelo menos as imagens dão a entender isso, o coldre entrou aqui no guarda-mato e aí acionou o gatilho disparando a pistola. Tá? Isto aqui é o que eu uso, é o que eu recomendo. Aqui você tem segurança, aqui você tem conforto e você tem capacidade de simulação, uma vez que ele fica por dentro da calça. A título de curiosidade, eu comprei esse coldre aqui da Phobos para fazer adestramentos de tiro e hoje eu utilizo esse coldre aqui em competições de DSC, né, tiro defensivo. Então, um excelente coldre, você pode ajustar aqui
colocar ele mais em pé ou mais inclinado. Enfim, ele também tem capacidade de retenção. Você coldreia ele e saca ele sem a necessidade de acionar nenhum botão no momento do saque, tá? Aqui no caso fiz esse movimento com a G17, mas este coldre é um coldre para plataforma compacta da Glock. Então G25, G19. Então aqui é como ficaria uma G19, ou no caso uma G25, a G23, neste tipo de coldre. É possível portar de forma simulada com um coldre como este? Desde que você esteja vestindo uma roupa adequada, no caso um terno e gravata, um casaco, alguma coisa que faça volume que possibilite de simular. Se você for querer portar uma camiseta polo, por exemplo, uma camiseta de malha, não vai dar para portar com esse tipo de coldre de forma dissimulada. Mas é também uma opção, dependendo aí do tipo de roupa que você vai usar. Aproveitando o ensejo, vou responder uma pergunta aí que me fazem com uma certa frequência. É possível portar uma G17 de forma dissimulada? Volta e meia, alguém me faz esse tipo de pergunta. Então, respondendo a pergunta, é possível portar de forma dissimulada. Pegando aqui o exemplo, comparar 17 com a 19. Este coldre de Kydex, ele é um coldre para a plataforma compacta da Glock, ou seja, G25, G19, G23, G32, que eu acho que nem tem no Brasil, calibre 357. Então, coldreando com a G19, notem como ela fica. Agora eu vou coldrear com a G17. Notem que a diferença é muito pequena, é um dedo aqui embaixo. E o que mais vai dificultar o seu porte dissimulado é isso aqui, o cabo. Que se você colocar uma lado a lado com a outra, você também vai perceber que é um dedo de diferença. Um dedo de diferença da G17 para a G19. Então, é possível portar? É possível portar. Ninguém vai discutir comigo que é mais fácil dissimular uma G19 do que uma G17. Quanto menor o armamento, mais fácil de ser dissimulado. Qual seria a vantagem de portar uma G17? Eu tenho um carregador aqui com capacidade para 17 munições. Aqui eu tenho capacidade para 15. Então eu tenho maior capacidade de munição. Comprimento do cano meia polegada maior na G17 comparado à G19. Ou seja, eu teria aí um aproveitamento melhor dos gases, uma energia balística um pouco maior comparada à G19 e a maior distância alça-massa, o que me daria maior precisão. Mas no contexto de defesa, que os confrontos ocorrem a curtas distâncias da ordem, quando muito 10 metros, normalmente a distâncias bem menores do que essa. Então, essa questão aqui de maior distância alça-massa, eu não levaria tanto em consideração. Eu levaria mais em consideração a questão da capacidade de munição e do melhor aproveitamento dos gases, me proporcionando uma energia balística maior. Lembrando que a G19, ela aceita o carregador da G17. Então, carregador da G19, carregador da G17. G17 com o seu carregador, G19 com o seu carregador, capacidade para 15, G17 com o seu carregador, capacidade para 17. E a 19 aceita o carregador de 17 munições. A única diferença é que vai ficar um pouquinho para fora. Tá? Então, em termos de capacidade de munição, a vantagem da G17 ela pode ser facilmente transferida para a 19, simplesmente adotando um carregador maior, que vai ficar um pouquinho para fora. Tá ok? Então, de novo, é possível portar de forma dissimulada uma G17? É possível, isso é fato. Vale a pena uma G17 comparada à G19? Aí é uma resposta àquilo que eu costumo dizer, pergunta de prova sem gabarito. Aí cada um tem que avaliar o que é melhor para si.
né? Dependendo do seu tamanho, do seu porte físico, dependendo se você é uma pessoa gorda, magra, dependendo do tipo de vestimenta que você usa. Se você mora num local onde faz calor, você tem que usar roupas mais finas, né? Você não vai estar com casaco, com blusão de frio. Isso tudo vai influenciar na sua capacidade de dissimulação. Então, é importante que você leve em consideração esses fatores para decidir se você vai adotar uma ou outra para o porte dissimulado. Tá? Eu vou tirar umas fotografias para mostrar como ficaria a G19 e como ficaria a G17, no meu caso, para o porte dissimulado. Tá ok? E aí eu coloco neste vídeo para vocês terem uma noção. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê um like, compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal e fique atento aí para que vocês possam acompanhar os próximos vídeos, tá ok? Muito obrigado, até a próxima se Deus quiser. Civis pacem para bellum. Se queres a paz, prepara-te para a guerra.